Quando pensamos sobre o casamento, geralmente o associamos a um evento alegre, repleto de festividades e costumes que, com o passar dos tempos, foram se modernizando. Porém, se voltarmos nossos olhos para os tempos bíblicos, veremos que o casamento tinha um significado profundamente espiritual e cultural, sendo um pacto sagrado que ia muito além da união de dois indivíduos, envolvendo famílias inteiras e a bênção divina. O casamento, na época bíblica, era um rito de passagem, um compromisso eterno e, muitas vezes, refletia os princípios de honra, respeito e fidelidade diante de Deus e da sociedade. Diferente do que vemos hoje, onde as relações podem ser mais pessoais e privadas, no mundo antigo, o casamento era uma transação social, muitas vezes arranjada pelas famílias com o objetivo de fortalecer laços, garantir a continuidade das linhagens e proteger as alianças tribais ou familiares. A Bíblia nos mostra que o casamento era visto como uma aliança diante de Deus, onde o marido e a esposa não apenas se comprometiam um com o outro, mas também se comprometiam a cumprir os planos divinos para a criação de uma nova geração e o crescimento da comunidade de fé. No Antigo Testamento, encontramos uma rica tapeçaria de rituais e práticas relacionadas ao casamento. E essas tradições são frequentemente mencionadas nas histórias dos patriarcas, dos reis e das mulheres sábias da Bíblia. O casamento era considerado um fundamento para a sociedade, sendo muitas vezes central na formação das tribos de Israel e na construção da história de povo de Deus. Por exemplo, as histórias de Adão e Eva, Isaque e Rebeca, e Jacó e Raquel oferecem insights poderosos sobre como os casamentos eram realizados e sobre o significado profundo de cada união. O casamento de Adão e Eva no Jardim do Éden, por exemplo, não apenas inaugura a instituição do casamento, mas também traz consigo o desafio e a responsabilidade de viver em união com Deus e com o cônjuge, refletindo seu amor e fidelidade. Já a história de Isaque e Rebeca, marcada por um casamento arranjado, ilustra a orientação divina em unir os casais, e como a fé e a obediência a Deus eram essenciais para o sucesso dessa união. É importante entender que o casamento bíblico não era apenas uma questão de romance, mas também de conformidade com os mandamentos de Deus e a manutenção da ordem social e espiritual. Deus ordenou que o homem deixasse seu pai e sua mãe e se unisse à sua esposa, e essa união representava mais do que uma simples convivência entre dois seres humanos. Era um reflexo da aliança divina com seu povo. Ao longo da Bíblia, vemos como o casamento também era um símbolo de fidelidade. Em várias passagens, Deus usa a figura do matrimônio para ilustrar a relação entre ele e seu povo, Israel. O casamento era visto como um compromisso sagrado, e a infidelidade conjugal, muitas vezes, era comparada à infidelidade espiritual, como nas palavras do profeta Oséias, que usa o exemplo de sua própria vida para descrever a infidelidade de Israel para com Deus. Assim, o casamento tinha uma dimensão espiritual muito forte, representando um vínculo eterno, não apenas entre marido e mulher, mas entre o ser humano e seu Criador. Neste vídeo, vamos explorar como eram os casamentos na Bíblia, quais eram os rituais e práticas que envolviam a união matrimonial e como esses costumes refletem não só as normas sociais da época, mas também o propósito divino por trás do casamento. Veremos também como essas antigas tradições influenciam os casamentos nos dias de hoje e como podemos aprender com as histórias bíblicas para fortalecer nossas próprias relações, baseando-nos em princípios de amor, respeito e compromisso duradouro. Nos tempos bíblicos, o casamento não era visto apenas como uma união entre duas pessoas, mas como um pacto que envolvia duas famílias e, muitas vezes, até tribos inteiras.
Em uma sociedade onde a comunidade e as relações familiares eram essenciais para a sobrevivência e o bem-estar, o casamento era considerado um ato público e comunitário. A união de um homem e uma mulher era parte de um sistema mais amplo de alianças familiares e sociais, onde a honra, a lealdade e a continuidade do nome eram valores centrais. Em muitas culturas do Antigo Oriente Próximo, inclusive em Israel, os casamentos arranjados eram a norma, e essa prática é amplamente retratada na Bíblia. Quando um homem queria se casar, ele geralmente não escolhia sua esposa de maneira pessoal, mas sim por meio de um processo que envolvia a família do noivo e a família da noiva. O primeiro passo seria a escolha do noivo, que com o auxílio de sua família, negociava com o pai da noiva os termos do casamento, o que incluía a entrega de um dote, conhecido na Bíblia como dote matrimonial. O dote não era simplesmente um pagamento, mas uma forma de assegurar que a noiva fosse tratada com respeito e honra dentro da nova família. Ele simbolizava o compromisso do homem com a mulher, garantindo a ela proteção, sustento e cuidados dentro do casamento. O dote também servia para proteger a mulher em caso de divórcio, fornecendo-lhe um meio de subsistência. Esse dote podia incluir bens materiais, como animais, terras ou outros recursos valiosos. No entanto, o mais importante era o valor simbólico do dote, que representava a seriedade do compromisso. Na Bíblia, temos exemplos claros de como o casamento envolvia a negociação do dote. O exemplo mais notável é a história de Isaque e Rebeca, que no livro de Gênesis, capítulo 24, mostra como o servo de Abraão viajou até Harã para encontrar uma esposa para Isaque. O servo negociou com a família de Rebeca, oferecendo joias e riquezas como parte do dote, e ao fazer isso, ele estava estabelecendo uma aliança entre duas famílias. Outro exemplo pode ser encontrado na história de Jacó e Raquel, onde Jacó trabalhou por 7 anos para Labão, pai de Raquel, como pagamento para casar com ela. Após esse período, quando Jacó foi enganado por Labão e casou-se com a irmã de Raquel, Leia, ele teve que trabalhar mais 7 anos para finalmente se casar com Raquel. Esse episódio não só reflete a prática de negociações matrimoniais, mas também destaca o papel crucial da família e das alianças familiares no casamento. Além do dote, o casamento também envolvia um rito formal de união, que geralmente ocorria em uma cerimônia pública. No entanto, as bodas não eram o evento central. O mais importante era o momento de consagração da união diante de Deus e da comunidade. A cerimônia incluía orações, bênçãos e a presença de testemunhas que se comprometeriam a apoiar a nova família. O casamento era visto como um vínculo sagrado, não apenas entre duas pessoas, mas entre 2 clãs ou tribos. Essa união tinha um impacto profundo na sociedade, já que o casamento era uma forma de estabelecer alianças políticas e sociais. Por exemplo, o casamento de Salomão com várias princesas de outras nações não foi apenas uma questão de desejo pessoal, mas também uma estratégia política para manter a paz e consolidar alianças com países vizinhos. Dentro dessa visão do casamento como um pacto social e familiar, vemos que a responsabilidade de ambos os parceiros era muito clara. O homem tinha a responsabilidade de prover e proteger a família, enquanto a mulher tinha a responsabilidade de cuidar da casa e da família, educando os filhos e mantendo a harmonia do lar. O modelo de casamento bíblico, portanto, não se limitava apenas ao relacionamento conjugal, mas envolvia a responsabilidade mútua e o compromisso com a vida familiar e comunitária. O papel do marido na Bíblia é descrito de forma clara, especialmente em passagens como Efésios, capítulo 5, versículo 25, que diz: Maridos, amai vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Esse versículo
reflete a grande responsabilidade do homem em cuidar, proteger e amar sua esposa, considerando a união como um reflexo do amor sacrificial de Cristo pela Igreja. O amor do marido não era um amor superficial, mas profundo e sacrificial, o que exige uma dedicação total à esposa, sua família e à obra de Deus. Por outro lado, a mulher também tinha um papel de grande importância, como descrito em Provérbios, capítulo 31, que fala da mulher virtuosa como alguém que trabalha incansavelmente para o bem de sua casa e se dedica ao seu marido e filhos com sabedoria e diligência. O casamento bíblico, portanto, envolvia um compromisso mútuo, onde o marido e a esposa se dedicavam a servir a Deus e a sua família. Esse tipo de casamento era visto como a fundação de uma sociedade saudável e próspera. O pacto matrimonial não era apenas um contrato entre duas pessoas, mas um compromisso de honrar a Deus, cuidar um do outro e criar filhos que seguissem os ensinamentos de Deus. O casamento, portanto, era uma manifestação visível da aliança de Deus com seu povo. E essa aliança tinha implicações para toda a comunidade, já que o lar era o lugar onde os valores espirituais eram passados de geração em geração. No contexto bíblico, o casamento era um evento familiar significativo, onde não apenas os noivos estavam envolvidos, mas toda a família de ambas as partes tinha um papel crucial. O casamento, como descrito nas Escrituras, não era apenas a união de um homem e uma mulher, mas uma aliança que fortalecia as relações familiares, sociais e muitas vezes até as políticas de uma tribo ou nação. A família desempenhava um papel essencial na organização e na celebração do casamento, e os pais tinham grande influência nas decisões sobre o futuro dos filhos. O casamento era frequentemente arranjado, especialmente nas culturas do Antigo Oriente, como a de Israel. Os pais eram os principais responsáveis por escolher os cônjuges de seus filhos, uma prática que visava garantir que a união fosse benéfica para ambas as famílias. Na Bíblia, vemos esse arranjo acontecendo em várias passagens, como a história de Isaac e Rebeca. Em Gênesis capítulo 24, Abraão, ao buscar uma esposa para seu filho Isaque, envia seu servo até a cidade de Harã, onde encontra Rebeca, e com o consentimento de sua família, ela se torna a esposa de Isaque. Esse tipo de arranjo demonstra como o casamento não era apenas uma questão de amor, mas também de alianças e de compromissos familiares. Além da escolha do cônjuge, o dote também tinha um papel fundamental nas negociações matrimoniais. O dote era um presente oferecido pelo noivo ou sua família ao pai da noiva como sinal de respeito e compromisso com a união. A prática do dote também garantia que a mulher fosse bem tratada na nova casa e oferecia uma segurança em caso de divórcio ou falecimento do marido. Em algumas culturas, o dote também servia para proteger a honra da mulher e garantir que ela tivesse um meio de sustento caso algo acontecesse ao marido. Em outras passagens bíblicas, como a história de Jacó e Raquel, vemos como o papel das famílias se estendia à negociação da duração do serviço que o noivo tinha que cumprir antes de se casar com a noiva. Jacó, por exemplo, trabalhou 7 anos para Labão para poder se casar com Raquel. Mas após ser enganado e se casar com Leia, teve que trabalhar mais 7 anos para finalmente casar-se com a mulher que amava. O casamento de Jacó e Raquel, além de refletir os aspectos de responsabilidade familiar, também ilustra como as decisões familiares e as alianças matrimoniais podiam ser profundamente complexas e muitas vezes demoradas. Além disso, o casamento era visto como uma forma de preservar o nome da família e a herança espiritual. Quando um homem se casava, ele não só assumia a responsabilidade de cuidar de sua esposa, mas também de dar continuidade à linhagem familiar. No Antigo Testamento, vemos que ter filhos era considerado uma grande bênção, e a descendência era um aspecto central do casamento.
Por exemplo, quando Ana orou fervorosamente por um filho, Deus a abençoou com Samuel, que seria um dos maiores profetas de Israel. A continuação da linhagem de uma família, especialmente de um homem, era vista como a bênção de Deus e o cumprimento de suas promessas de prosperidade. O casamento, portanto, não era apenas um compromisso entre duas pessoas, mas uma aliança com Deus e uma responsabilidade com a comunidade. As famílias desempenhavam um papel crucial, não apenas na escolha do cônjuge, mas também no crescimento espiritual e moral dos filhos. O casamento era considerado uma aliança de fé, onde o homem e a mulher deviam honrar a Deus e viver de acordo com seus mandamentos. Assim, a união matrimonial tornava-se uma representação visível de compromisso com os valores divinos e com o bem-estar da sociedade como um todo. O próprio conceito de família na Bíblia é profundamente ligado ao casamento. O casamento é, em muitas passagens, visto como o início da formação de uma nova unidade familiar, onde o marido e a esposa são responsáveis não apenas um pelo outro, mas também pelos filhos que gerarem juntos. O casamento, então, é uma base para a criação e educação das próximas gerações, transmitindo valores, fé e ensinamentos espirituais. Em Efésios capítulo 6, versículo 4, por exemplo, encontramos a exortação para os pais. Pais, não irritem seus filhos, mas criem-nos na disciplina e na admoestação do Senhor. Isso mostra a responsabilidade espiritual que o casamento traz consigo. O marido e a esposa não só devem viver em amor e respeito mútuo, mas também serem modelos de fé para seus filhos, educando-os para seguir a Deus e honrar seus mandamentos. O casamento também era um espaço onde a fé era compartilhada e os casais eram chamados a ser exemplos de unidade, não apenas como marido e mulher, mas como testemunhas do amor de Deus em suas vidas. O papel da família no casamento bíblico, portanto, transcende os aspectos sociais e econômicos e se torna um elemento central na formação espiritual da comunidade. O processo de casamento nos tempos bíblicos era envolto por rituais e tradições que refletiam não apenas os valores culturais e espirituais da época, mas também o compromisso profundo que existia entre os noivos, suas famílias e Deus. As cerimônias matrimoniais eram marcadas por diversos rituais de consagração, que destacavam a santidade da união e o pacto eterno entre o homem e a mulher, assim como a importância do casamento na construção de uma sociedade justa e de acordo com os princípios de Deus. O noivado era uma parte fundamental do processo matrimonial. No Antigo Testamento, o noivado não era apenas uma promessa de casamento, mas um compromisso legal. A noiva e o noivo, muitas vezes com a mediação das famílias, faziam um acordo formal, conhecido como o Pacto de Noivado, onde o noivo se comprometia a pagar o dote à família da noiva, e a noiva, por sua vez, aceitava o compromisso de se casar com ele. O noivado podia durar um período considerável e, durante esse tempo, o casal já estava legalmente comprometido, embora ainda não vivessem juntos. Essa fase era considerada tão importante quanto o casamento em si, pois o rompimento de um noivado era visto com grande seriedade, muitas vezes com as mesmas consequências legais de um divórcio. Um exemplo claro de um noivado bíblico é a história de José e Maria, pais de Jesus. Em Mateus, capítulo 1, versículo 18, vemos que antes de se casarem, Maria e José estavam noivos, e a notícia de que Maria estava grávida gerou grande angústia em José, pois ele sabia que a criança não era dele. No entanto, um anjo apareceu a José em um sonho e lhe explicou que Maria havia concebido por meio do Espírito Santo e ele deveria aceitar Maria como sua esposa. Essa situação ilustra o quanto o noivado já era visto como um compromisso legal e espiritual, exigindo responsabilidade e respeito mútuo. Após o noivado, chegava o momento da cerimônia do casamento.
No Antigo Testamento, o casamento em si era muitas vezes uma celebração comunitária, onde a união do casal era proclamada diante de amigos, familiares e toda a comunidade. As festividades variavam, mas o banquete de casamento era uma parte central da cerimônia e podia durar até 7 dias, como vemos na história de Jesus em Caná da Galileia. João, capítulo 2. A festa era uma ocasião de grande alegria, onde todos se reuniam para celebrar a união e abençoar o casal. A cerimônia de casamento também envolvia rituais religiosos, como orações e bênçãos. O casal se apresentava diante de um líder espiritual, que orava pela união sagrada e pelo cumprimento da vontade de Deus em suas vidas. O casamento era considerado um ato de fé, uma aliança não apenas entre o homem e a mulher, mas também entre eles e Deus. A bênção divina era pedida para que a união fosse frutífera, abençoada e que o casal fosse capaz de cumprir o propósito de Deus em suas vidas. O sacrifício de animais também fazia parte de algumas cerimônias, simbolizando a purificação e a dedicação do casal a Deus. O ritual do véu, que se tornou mais conhecido em tradições posteriores, já existia de forma mais simbólica na Bíblia. Quando Rebeca se casou com Isaac, ela colocou um véu sobre seu rosto como sinal de modéstia e respeito, e como uma maneira de simbolizar a proteção do noivo sobre ela. Esse ato de cobrir o rosto com o véu indicava também que, ao entrar no casamento, a mulher estava deixando sua casa e sua família para se unir a seu marido e à nova família que estava sendo formada. Outra prática importante durante a cerimônia de casamento bíblico era a bênção de Deus sobre o casal. Em Gênesis capítulo 2, versículo 24, lemos: "Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão uma carne." Essa união não era apenas um compromisso legal e social, mas um acto de consagração espiritual, onde o casal se tornava uma só carne diante de Deus. Essa ideia de se tornar uma só carne é profundamente significativa, pois indica que o casamento bíblico é uma unidade espiritual, física e emocional, e reflete a própria unidade de Deus. Além disso, a tradição de dar o nome ao casal era outro aspecto importante do casamento bíblico. O nome do marido e da esposa era registrado, e juntos eles formavam uma nova unidade, com uma nova identidade. Isso é evidente em várias histórias, como a de Adão e Eva, onde a união deles foi tão profunda que, quando Eva foi criada, Adão deu-lhe o nome de mulher, porque ela foi tirada dele. O casamento, portanto, não era apenas um ato de amor e compromisso, mas também de criação e renovação, criando algo novo e sagrado. A aliança matrimonial também tinha uma dimensão pública. O casamento não era uma cerimônia privada, mas uma celebração comunitária. Isso refletia a importância do casamento não apenas para o casal, mas para toda a comunidade de fé. Em muitas passagens bíblicas, o casamento é descrito como um reflexo da união entre Deus e seu povo. E é essa união que deve ser refletida e celebrada publicamente em comunhão com outros. O casamento era, portanto, uma festividade que unia a comunidade, servindo como um testemunho da fidelidade de Deus e da aliança do homem e da mulher. Nos tempos bíblicos, o casamento era muito mais do que uma união entre dois indivíduos. Era, de fato, um reflexo da aliança de Deus com seu povo. O casamento na Bíblia carrega um profundo significado espiritual, que vai além do aspecto físico ou social da união. A união entre marido e mulher era vista como uma representação simbólica do relacionamento divino com a humanidade. Um modelo de amor incondicional, compromisso fiel e renovação espiritual. Desde o primeiro casamento com Adão e Eva, vemos que o plano de Deus para o casamento não era apenas para a procriação ou para a manutenção de uma sociedade ordenada, mas também
para revelar verdades espirituais profundas. O casamento em Gênesis, capítulo 2, versículo 24, declara: portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão uma carne. Essa união é mais do que uma simples reunião de duas pessoas. Ela é um sinal de algo maior, uma expressão de unidade que espelha a unidade de Deus. O casamento bíblico é descrito como uma aliança sagrada entre marido e mulher, com Deus como testemunha e fonte da união. Em Malaquias, capítulo 2, versículo 14, Deus lembra ao povo de Israel: o Senhor tem sido testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com quem tens sido infiel. Isso sublinha o fato de que o casamento é um compromisso não apenas entre os seres humanos, mas também com Deus. A fidelidade no casamento é, portanto, um reflexo da fidelidade de Deus ao seu povo. Além disso, o casamento é frequentemente utilizado nas Escrituras para descrever a relação entre Cristo e a Igreja. O apóstolo Paulo, em Efésios, capítulo 5, versículos 25 a 32, compara o relacionamento de Cristo com a Igreja à união do casamento. Ele escreve: maridos, amai vossas mulheres, assim como Cristo amou a Igreja e a si mesmo se entregou por ela. Aqui vemos que o amor sacrificial de Cristo pela Igreja é comparado ao amor profundo e incondicional que o marido deve ter pela esposa. Essa analogia revela que o casamento não é apenas um vínculo entre duas pessoas, mas um reflexo do amor redentor de Cristo e do compromisso divino em trazer o ser humano de volta à unidade com Ele. Além do aspecto de amor sacrificial, o casamento bíblico também ilustra a ideia de submissão mútua e serviço. Embora Paulo fale da liderança do marido, ele também enfatiza que o marido deve ser um servo de sua esposa, assim como Cristo foi servo da Igreja. Em Efésios, capítulo 5, versículo 21, Paulo diz: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. O casamento bíblico, portanto, não se trata de domínio ou controle, mas de um relacionamento de serviço mútuo e respeito, onde ambos os cônjuges buscam o bem-estar um do outro, refletindo a relação entre Cristo e a Igreja. Outra metáfora espiritual importante do casamento é a do companheirismo. No livro de Gênesis, Deus declara ao criar Eva: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. Gênesis 2:18. Aqui vemos que o propósito de Deus para o casamento não é apenas a procriação, mas também a companheirismo profundo. O casamento, nesse sentido, representa o desígnio de Deus para o ser humano, onde o homem e a mulher se complementam, se apoiam e se ajudam mutuamente a cumprir o propósito de Deus para suas vidas. O casamento como unidade também é ilustrado no conceito de procriação. Em Gênesis capítulo 1, versículo 28, Deus ordena a Adão e Eva: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra. O casamento, então, tem uma dimensão criativa e geradora, pois através dessa união, a humanidade se multiplica e cumpre o mandamento divino de encher a terra. O crescimento da família é visto como uma bênção e como a continuação da criação divina na terra. Além disso, o casamento era visto como um espaço de santificação para os dois parceiros. O relacionamento conjugal no Antigo Testamento envolvia a ideia de pureza e santidade diante de Deus. Em várias passagens bíblicas, o marido e a esposa são chamados a viver em pureza sexual dentro do casamento, como um reflexo da pureza espiritual de Deus. A relação sexual no casamento não era apenas vista como uma necessidade física, mas como um ato sagrado, que refletia o compromisso e a aliança do casal com Deus e entre si. Outro ponto fundamental sobre o casamento bíblico é que ele deve ser perpétuo. O matrimônio não era considerado uma união temporária, mas algo eterno e sagrado, à semelhança da aliança que Deus faz com seu povo. Em Mateus, capítulo 19, Jesus reafirma o ensinamento do Antigo Testamento ao dizer: o que Deus ajuntou,
não separe o homem. Essa ideia de irreversibilidade do casamento tem grande importância teológica, pois reflete o caráter da aliança divina. Ela é firme, imutável e eterna. Assim, a fidelidade no casamento é uma expressão da fidelidade de Deus e da durabilidade de sua aliança com seu povo. Em resumo, o casamento na Bíblia não é apenas uma união entre duas pessoas, mas uma aliança sagrada, que revela aspectos profundos da natureza de Deus e do relacionamento dele com a humanidade. O casamento bíblico serve como um modelo de amor sacrificial, submissão mútua, companheirismo e pureza espiritual, refletindo a união eterna que Deus deseja para todos os seus filhos. Ele é, antes de tudo, um espaço de santificação e cumprimento do propósito divino, que deve ser vivido com fé, respeito e dedicação. O divórcio é uma questão complexa nas Escrituras, e embora o casamento seja apresentado como uma aliança sagrada e perpétua, o Antigo e o Novo Testamento reconhecem que existem circunstâncias em que o divórcio pode ser permitido. No entanto, é importante compreender que o divórcio não é visto como a idealização de Deus para o casamento, mas sim como uma concessão devido à dureza do coração humano. No Antigo Testamento, a questão do divórcio foi abordada em várias passagens, sendo uma das mais notórias encontrada em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1. Nessa passagem, Moisés permite que um homem se divorcie de sua esposa caso ela encontre algo indecente nele, ou seja, um comportamento que não seja digno do marido ou que cause repúdio por parte da esposa. A prática do divórcio no Antigo Testamento, no entanto, era regulada, e o homem tinha que dar à mulher um documento de divórcio para formalizar o rompimento da união. Esse documento servia para proteger a mulher, pois sem ele ela ficaria em uma posição vulnerável, sem os direitos e a proteção legal que a acompanhavam enquanto casada. Embora o divórcio fosse permitido pela lei de Moisés, as razões para o divórcio não eram claras nem específicas. O termo algo indecente deixava espaço para diferentes interpretações, e muitos rabinos da época tinham opiniões divergentes sobre o que exatamente poderia justificar o divórcio. Em algumas escolas de pensamento, qualquer pequena falha no comportamento da esposa poderia ser razão suficiente para a separação, enquanto em outras, somente questões graves, como infidelidade conjugal, seriam aceitas como justificativa. No entanto, Jesus Cristo trouxe uma nova perspectiva sobre o divórcio no Novo Testamento, que exigiu um entendimento mais profundo sobre a natureza do casamento e os padrões elevados de Deus para o relacionamento conjugal. Em Mateus, capítulo 19, versículo 3 a 9, quando os fariseus perguntam a Jesus sobre a legalidade do divórcio, ele responde dizendo que o divórcio foi permitido por Moisés devido à dureza do coração humano, mas que não era o plano original de Deus. Jesus explica que, no princípio, Deus uniu o homem e a mulher, e que, portanto, o que Deus ajuntou, o homem não separe. A partir de sua resposta, Jesus reitera que o divórcio só é permitido em casos de infidelidade sexual. Em Mateus, capítulo 19, versículo 9, ele diz: Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, salvo por causa de adultério, e casar com outra, comete adultério. Esse ensino revela que a infidelidade conjugal é a única exceção bíblica que justifica o divórcio, e que fora disso, o divórcio é algo que vai contra a vontade divina. No entanto, Jesus também não ignora a dureza do coração humano. Ele reconhece que, devido à natureza caída do ser humano, o casamento pode ser rompido quando a infidelidade ocorre, mas ainda assim, Deus abomina o divórcio e sempre prefere a reconciliação. Jesus chama a atenção para o ideal de fidelidade e o compromisso no casamento, algo que deve ser alcançado com a ajuda de Deus e com a disposição de ambos os cônjuges de viverem no amor, na graça e no perdão.
As cartas de Paulo também falam sobre o divórcio e as circunstâncias em que ele pode ser permitido. Em 1 Coríntios, capítulo 7, Paulo oferece orientações sobre o casamento, incluindo as situações em que o divórcio pode ser considerado aceitável. Ele menciona que, se um cônjuge não crente decide se separar de um cônjuge cristão, o cristão não deve ser forçado a manter o casamento, pois a paz de Cristo deve prevalecer. Em 1 Coríntios 7,15, Paulo diz: "Mas, se o descrente se separar, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não ficam obrigados." Essa orientação, embora permitisse o divórcio em situações específicas, enfatizava que o casamento entre um crente e um descrente deveria ser mantido com respeito mútuo e a paz de Cristo. No entanto, mesmo nas situações de infidelidade ou abandono, a Bíblia ainda aponta para a reconciliação como o caminho ideal. Em Mateus, capítulo 5, versículo 32, Jesus oferece uma solução de restauração ao enfatizar a importância de perdoar e procurar curar os relacionamentos. O divórcio, para Jesus, nunca deveria ser a primeira opção, mas sim uma concessão temporária enquanto se busca o perdão e a restauração da união. A mensagem central é que o casamento bíblico reflete o relacionamento de Deus com seu povo, uma aliança de amor e fidelidade. E assim como Deus não abandona seu povo, nem deve ser a separação ou o divórcio o caminho escolhido pelos cônjuges, a menos que as circunstâncias, como a infidelidade ou o abandono, tornem a união insustentável. Mesmo diante do divórcio, Deus oferece a possibilidade de perdão e restauração, mostrando que o amor divino nunca falha e que sempre há uma oportunidade de cura. Por fim, a Bíblia nos ensina que enquanto o casamento deve ser tratado com seriedade e compromisso, também deve ser vivido com graça e perdão, refletindo o caráter compassivo e misericordioso de Deus. O casamento é, acima de tudo, uma aliança sagrada que deve ser protegida e nutrida. Mas quando há falhas e a separação se torna inevitável, é importante lembrar que a graça de Deus está sempre disponível para trazer cura e restauração. Embora os casamentos nos tempos bíblicos fossem muito diferentes dos modelos que temos hoje, as lições que a Bíblia nos deixa sobre o casamento continuam extremamente relevantes para os casais na atualidade. As verdades bíblicas sobre o amor, compromisso, fidelidade e respeito mútuo oferecem um guia atemporal para o casamento que transcende as culturas e épocas. Hoje, muitas pessoas buscam entender como esses princípios podem ser aplicados em um mundo moderno, onde os desafios matrimoniais continuam sendo grandes. A primeira lição fundamental do casamento bíblico é a de que o casamento é uma aliança sagrada. No Antigo Testamento, o casamento era descrito como uma união que refletia o compromisso de Deus com seu povo. Essa aliança não era apenas um contrato social, mas uma promessa mútua de fidelidade diante de Deus. Em Malaquias, capítulo 2, versículo 14, o Senhor fala sobre a traição no casamento, dizendo: "O Senhor tem sido testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade." Isso revela que mesmo em tempos difíceis ou quando as circunstâncias se tornam desafiadoras, o casamento deve ser visto como algo que vai além do simples desejo pessoal. Ele é uma aliança sagrada diante de Deus e deve ser tratado com respeito e seriedade. Em nossa sociedade contemporânea, onde o casamento muitas vezes é visto como algo temporário ou descartável, essa visão de casamento como uma aliança de vida é crucial. O casamento não é apenas um relacionamento em que as partes buscam satisfação pessoal, mas um compromisso com o bem-estar do cônjuge e a honra de Deus. Esse compromisso se reflete na fidelidade, na dedicação mútua e na disposição de superar dificuldades juntos, com a ajuda de Deus.
O casamento, na visão bíblica, é um reflexo de como Deus deseja relacionar-se conosco, com fidelidade, amor incondicional e graça. Uma segunda lição importante é sobre o amor sacrificial. No Novo Testamento, em Efésios capítulo 5, versículo 25, Paulo diz: Maridos, amai vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Esse tipo de amor não é superficial ou condicional, mas é um amor que se entrega, que sacrifica e que coloca as necessidades do outro acima das próprias. Essa lição de amor sacrificial é extremamente importante, pois mostra que o casamento não se trata de apenas buscar o próprio prazer ou satisfação, mas de se dedicar ao outro, estar disposto a servir e a abandonar egoísmos para criar uma união sólida. Esse tipo de amor é um desafio na sociedade atual, onde muitas vezes o individualismo e o egoísmo prevalecem. No entanto, a Bíblia nos ensina que, em um casamento verdadeiro, o amor se reflete no servir ao outro. Maridos e esposas devem se ver como parceiros, não apenas em um compromisso legal, mas em um chamado divino para cuidar e amar incondicionalmente. Essa lição aplica-se tanto aos homens quanto às mulheres, pois ambos são chamados a abandonar seus próprios interesses e buscar o bem-estar do cônjuge. Outra lição crucial que o casamento bíblico nos ensina é sobre a importância da comunicação e do perdão. No livro de Tiago, capítulo 1, versículo 19, encontramos uma lição valiosa. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Isso se aplica diretamente ao casamento. A comunicação aberta, honesta e respeitosa é essencial para o bom funcionamento de qualquer relacionamento, especialmente no casamento. O livro de Provérbios também ensina que a língua suave é árvore de vida. Provérbios capítulo 15, versículo 4. Saber ouvir, ser compassivo e respeitar o ponto de vista do cônjuge são habilidades vitais para a construção de um casamento saudável. Em muitos casamentos, a falta de comunicação é uma das principais causas de conflito. Isso acontece quando um dos cônjuges se sente desvalorizado ou desconsiderado, ou quando as necessidades emocionais e espirituais não são expressas adequadamente. Portanto, aprender a se comunicar de forma clara, aberta e respeitosa é uma das melhores maneiras de evitar mal-entendidos e de fortalecer o vínculo conjugal. O perdão também é essencial. Em Efésios, capítulo 4, versículo 32, Paulo instrui os cristãos a perdoarem uns aos outros, como Deus, por meio de Cristo, os perdoou. O perdão é uma ferramenta poderosa no casamento, porque todos os casais cometem erros e enfrentam dificuldades. O perdão não é apenas uma opção, mas uma necessidade espiritual que permite que o amor floresça e que os dois cônjuges possam superar os desafios juntos. O perdão traz libertação e cura, permitindo que o relacionamento continue forte e vibrante. Outro princípio bíblico vital para o casamento de hoje é a unidade espiritual. Quando Jesus falou sobre o casamento, ele destacou que a união entre homem e mulher era uma carne só. Mateus, capítulo 19, versículo 6. Isso significa que o casamento é uma união que não deve ser quebrada nem dividida, pois ambos se tornam parte um do outro. A unidade espiritual é aquela que vai além do aspecto físico ou emocional do casamento. Quando o casal compartilha uma fé comum, a oração, a adoração e a comunhão com Deus, eles constroem uma fundação sólida para o relacionamento que é capaz de resistir aos desafios da vida. Além disso, a santificação mútua é uma parte essencial da união matrimonial. A Bíblia ensina que em um casamento cristão, o marido e a esposa devem se ajudar a crescer espiritualmente, incentivando-se mutuamente a viver de acordo com os princípios de Cristo.
Eles devem se exortar e se apoiar na fé, como descrito em Hebreus, capítulo 10, versículo 24. Consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Um casamento saudável é aquele em que ambos os parceiros estão crescendo juntos em Cristo, alcançando um nível mais profundo de intimidade espiritual e caminhando juntos no propósito de Deus. Por fim, a última lição que podemos aprender é sobre o valor do casamento como testemunho para o mundo. O casamento é um reflexo da união de Cristo com a Igreja, e quando um casal vive de acordo com os princípios de Deus, ele se torna um testemunho público do amor redentor de Deus. O mundo observa como os casais cristãos lidam com os desafios, os conflitos e as dificuldades, e isso pode ser um poderoso testemunho da graça e do poder de Deus em ação. Concluindo nossa jornada pelos ensinamentos bíblicos sobre o casamento, é importante refletirmos sobre o propósito profundo que o casamento tem na história de Deus com a humanidade. A Bíblia nos ensina que o casamento é muito mais do que uma simples união entre dois seres humanos, mas uma representação do amor incondicional e sacrificial de Deus. Desde o primeiro casamento com Adão e Eva, até os ensinamentos de Jesus e Paulo no Novo Testamento, o casamento sempre foi visto como uma aliança sagrada, refletindo a aliança de Deus com seu povo. Ele é uma imagem viva do compromisso de Deus para com a humanidade, que busca a restauração, a fidelidade e o perdão. No mundo atual, em que as dificuldades conjugais são tantas e o divórcio se torna uma solução fácil para muitos, as Escrituras nos lembram que o casamento deve ser tratado com santidade, compromisso e dedicação. O casamento bíblico não é uma questão de felicidade individual, mas de cumprir o propósito divino de serviço mútuo, crescimento espiritual e fidelidade até o fim. A aliança matrimonial é um reflexo da fidelidade de Deus para com seu povo, e o casamento é um chamado divino para viver em harmonia, amor e sacrifício. Ao refletirmos sobre as lições práticas que a Bíblia nos dá, podemos aplicar esses princípios em nossas próprias vidas para fortalecer o relacionamento conjugal e transformar os casamentos em testemunhos vivos do amor de Deus. O amor sacrificial, o perdão contínuo, a comunicação aberta, a unidade espiritual e o compromisso com a restauração do relacionamento são práticas essenciais que podem transformar o casamento em um lugar de crescimento mútuo e de testemunho cristão. Em um mundo onde os valores e os princípios bíblicos estão muitas vezes sendo deixados de lado, o casamento cristão tem o poder de ser uma luz em meio à escuridão, refletindo a graça e o poder de Deus para transformar vidas. Mas mais do que entender essas lições teóricas, é importante colocá-las em prática. Para os casais cristãos, isso significa se comprometer com o amor incondicional, estar disposto a perdoar e a servir o cônjuge com o mesmo amor que Cristo demonstrou pela Igreja. Significa também dedicar tempo e esforço para cultivar o relacionamento através da oração, do estudo das Escrituras e do apoio mútuo. O casamento, como uma aliança, exige um cuidado contínuo, assim como qualquer outro relacionamento que buscamos manter forte e saudável. Portanto, se você está em um casamento, lembre-se de que ele é uma missão divina e um testemunho para o mundo. Sua união com seu cônjuge não é apenas para o seu prazer pessoal, mas para honrar a Deus e mostrar ao mundo o amor transformador de Cristo. Se você ainda está se preparando para o casamento, que essa visão bíblica sobre a união conjugal possa guiar suas escolhas e preparar seu coração para um relacionamento de fé, amor e sacrifício. Por fim, é importante lembrar que, mesmo diante dos desafios, o Deus que criou o casamento é o mesmo Deus que pode trazer cura e restauração para qualquer relacionamento. Ele é fiel e não desiste de nós. E assim, podemos confiar que Ele estará presente em cada fase de nossa jornada conjugal.
Se você está vendo este vídeo e sente que precisa de oração ou de aconselhamento para fortalecer seu casamento, saiba que não está sozinho. Deus está pronto para agir em sua vida e ajudá-lo a viver em harmonia e amor incondicional. Que possamos sempre buscar a verdadeira sabedoria divina para construir casamentos que sejam firmes e cheios de propósito. Agora, quero te convidar a compartilhar este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem, para que mais pessoas possam ser edificadas e abençoadas. Não se esqueça de deixar seu comentário abaixo, dizendo como o casamento bíblico impactou sua visão sobre esse relacionamento tão importante. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal para continuar acompanhando conteúdos que vão ajudar você a crescer na fé e a entender mais sobre a Bíblia e sua aplicação no nosso dia a dia. Agora que finalizamos esse conteúdo, espero que tenha sido útil para você. Nos vemos no próximo vídeo, onde continuaremos a explorar as verdades transformadoras da Palavra de Deus. Que Deus abençoe o seu casamento e sua jornada em Cristo.